Como eu leio uma criança através dos jogos? Como eu leio o mundo? Como você lê o mundo? Vamos descobrir? E eu vou começar citando Paulo Freire. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. E a leitura da palavra amplia a leitura de mundo. Por isso as perguntas: qual leitura de mundo eu tenho? O que a gente está oferecendo para contribuir com a leitura de mundo das crianças? Foi pensando nisso que eu trouxe hoje um exercício, um jogo que eu faço muito com os meus alunos, onde eu posso acessar essas leituras de mundo, esses sentimentos que eles estão vivendo, né? Dependendo da idade da criança, ela pode estar sentindo medo ou qualquer outro sentimento. E aí, quando ela faz esse jogo, quando ela faz esse exercício, ela consegue ter mais consciência do que é e do quanto isso é normal, do quanto isso faz parte dessa vivência e do quanto isso vai ajudar no processo de alfabetização dela, ou então da escrita ou da palavra, como ela vier, se vem através de texto, se vem através de uma poesia. E para fazer esse jogo, a gente vai precisar de uma folha de papel em branco e um lápis. Você entrega para a criança, você pede para que ela primeiro feche os olhos e pergunte a ela, lance essa pergunta: o que você está visualizando depois que você fechou o olho? O que vem na sua mente? Após esse momento, ainda com os olhos fechados, você pede para a criança começar a rabiscar, deixar o lápis percorrer esta folha em branco, tentando ocupar todos os espaços, mas ainda de olhos fechados. A criança continua passando o lápis na folha. Em determinado momento você fala: parou? Agora olha para a sua folha. A criança vai olhar para a folha dela, vai observar a sua obra de arte e agora, junto com ela, você vai fazendo perguntas. Que interessante! O que a gente pode identificar dentro desse emaranhado? Será que a gente consegue identificar Olha, eu consegui identificar aqui um buraco. Aí você pode fazer o mesmo lápis ou então um lápis de outra cor para ir evidenciar essa forma descoberta no seu emaranhado. Olha, eu descobri aqui um buraco. Você evidencia o buraco. Ah, eu consegui ver aqui, ó, um chapéu. Aí você evidencia esse chapéu. Eu já consegui identificar aqui no meu emaranhado um chapéu, um buraco. Será que eu consigo identificar mais alguma forma ou personagem de uma futura história dentro dessa obra de arte? Ah, eu identifiquei mais um aqui, ó. Uma rede. Ai, que delícia. Olha só, gente, aqui. Eu identifiquei uma rede, mas que pode ser um sorrisão, um sorriso largo. É a criança que vai trazendo pra gente essas informações. A gente apenas faz as perguntas, né? Olha, o que mais pode ser identificado nesse emaranhado? E a criança vai buscando. Então, depois que ela identificar esses personagens, você vai trazendo novas perguntas para essa criança. Um buraco, uma rede e um chapéu. Se essa rede se encontrasse com esse chapéu, o que eles conversariam? Como eles se encontrariam? Como a rede chegaria até o chapéu? Ou como a rede... Ou então o chapéu chegaria até a rede? Você vai trazendo essas perguntas. Olha, tem um buraco. Esse buraco faz o que na história? Qual a função desse buraco na história? Aí você vai trazendo mais perguntas. Quanto mais perguntas você vai trazendo, à medida que a criança vai criando essa história, ela pode ir escrevendo, se já for uma criança alfabetizada, né? Ou então vocês podem apenas criar mesmo, né? Falando, conversando. Vocês criam a história, depois vocês retomam aquilo que vocês criaram juntos. E através dessa história, você acessa muitos sentimentos que estão sendo vivenciados pela criança nesse momento. Isso é interessante desse jogo, porque ela pode até usar algum personagem para contar essa história. Um personagem conhecido como uma princesa, um dragão, um dinossauro, dependendo da idade da criança, né, do contexto
em que ela está inserida, mas ela vai estar falando dela. Embora ela utilize um outro personagem, ela vai estar falando dela, do que ela está sentindo. E isso vai ser interessante você poder observar. Você vai ter acesso a essa criança, ao que ela está sentindo. E quem sabe até poder trazer novos jogos, ou livros, ou histórias que vão fazer com que essa criança se identifique com o atual momento dela, com o que ela está vivendo, ou com os sentimentos que podem ser assustadores para ela nesse momento. É uma criança que está descobrindo o mundo, que começa a sentir medo, mas não sabe identificar, não sabe elaborar que é medo que ela está sentindo, ou raiva, né? Então, quando a criança traz isso pra gente, ela dá pra gente a oportunidade de trazer uma história que fale, por exemplo, de raiva, e que traga para ela a ideia de que sentir raiva ou sentir medo, de que são coisas normais que a gente sente, mas que é importante a gente entender, ter consciência desses sentimentos para poder lidar com eles melhor. Esse exercício eu fiz também com os meus alunos e, bom, surgiram histórias maravilhosas. Eu trouxe uma como exemplo, é a história da Yasmin. Na época eu acho que ela tinha uns 9 anos. Ela trouxe aqui esses personagens para a obra de arte dela. E aí ela escreveu aqui a historinha. Eu vou ler para vocês a historinha que ela escreveu a partir dessas formas que ela encontrou no emaranhado dela. Uma banana andava na rua quando ela viu o número 8 e se apaixonou perdidamente. Mas 8 nem ligava para ela, pois ela era apaixonada pela letra A. A letra A gostava do outro 8, que amava o número 9 e que se iludia pelas bananas. Quando a Yasmin traz essa história, eu já identifico na Yasmin do que ela quer falar nesse momento da vida dela. E fortaleço a Yasmin, o que ela está sentindo, trazendo uma poesia. Olha, Yasmin, essa história que você está trazendo me remeteu a uma poesia de um poeta muito famoso chamado Carlos Drummond de Andrade. E aí apresento para Yasmin o universo poético, a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Yasmin se sente feliz e mais potente ainda com a sua obra de arte. Bom, gente, eu adoro esse exercício porque sempre surgem histórias maravilhosas das crianças e é sempre bom fazer essa roda de compartilhar depois essas histórias. Como eu disse, as crianças se sentem fortes, se sentem potentes, criadoras. É muito importante essa devolutiva que a gente possa trazer, né? Mesmo que falando de uma poesia que já existe, olha, existe uma poesia que tem a ver com esse texto que você escreveu. E essa criança? Do que ela quer falar, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se puderem compartilhar com a gente, pode ser através daqui dos comentários, e-mail, pelo mar, como você quiser. Se quiser compartilhar como foi fazer essa atividade com as crianças aí próximas a você e também trazer as histórias que elas criaram, eu vou ficar muito feliz porque realmente aqui é esse espaço de trocas, tá bom? E também, se você tá pensando assim, poxa, eu acho que eu gostaria de trabalhar com os meus alunos integração. Ou então, eu gostaria que os meus alunos me escutassem mais. Eu gostaria de fazer jogos de escuta, que exercitassem a escuta. Deixa no comentário que a gente pensa um vídeo só sobre esse assunto. Até a próxima!